Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um tema muito importante para quem está pensando em reformar ou construir uma garagem, qual e o melhor piso para esse espaço. Vou compartilhar as minhas experiências e dicas sobre os diferentes tipos de pisos disponíveis, suas vantagens e desvantagens, e como escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. Se você quer garantir que sua garagem seja funcional e bonita, fique comigo até o final. Para que o piso da garagem não precise ser trocado com frequência, e melhor fazer imediatamente um revestimento durável e resistente ao desgaste. Vamos entender quais são os prós e os contras dos diferentes materiais, no que prestar atenção ao escolhe-los e qual piso da garagem e melhor fazer. Qual deve ser o piso da garagem? O piso da garagem deve suportar facilmente um carro de várias toneladas, não estragar com o derramamento de gasolina e óleo, além de não ter medo de fogo. Mas isso não é tudo. O piso deve suportar alta umidade. Nem todos os entusiastas de carros investem no aquecimento da garagem, portanto, no inverno, ela fica úmida e fria. Suportar flutuações de temperatura. Devido à falta de aquecimento, a garagem quase sempre estará fria. Importante que o piso não seja deformado pelo calor do motor do carro quando ele se aquece no inverno. Fácil de limpar. E desejável que o piso da garagem não absorva sujeira e odores, caso contrário, será desconfortável ficar lá dentro. Gasolina e óleo derramados, bem como vestígios de sapatos de rua, devem ser facilmente lavados do piso, caso contrário, você sempre trará sujeira para dentro de casa. Seja durável. Suportar o peso de um carro, se isso é um fato. E não deve rachar se você deixar cair uma chave inglesa ou algo mais pesado no chão. Não ser muito caro. Poucas pessoas estão dispostas a fazer um deck na garagem pelo preço de um carro usado. De acordo com esses critérios, escolhemos as melhores opções para o piso da garagem. A seguir, falaremos sobre cada uma delas em detalhes. Piso de concreto. Talvez a primeira coisa que venha à mente seja revestir o piso da garagem com concreto. Ele pode se tornar um revestimento de piso independente ou a base para outras opções, porcelanato, lajes de pavimentação ou piso vazado. Betonagem do piso com concreto. Fonte: Shutterstock. Para fazer o acabamento do piso da garagem, use blocos de concreto prontos ou coloque o contrapiso com suas próprias mãos. Os blocos são um pouco mais confiáveis e na produção, eles são feitos de acordo com o gosto, portanto, sua resistência não varia de um lote para outro. Se você mesmo misturar o concreto, há o risco de cometer um pequeno erro nas proporções e preparar um concreto que irá rachar ou desmoronar. Derramar concreto é mais fácil do que mover blocos pesados, e não há necessidade de maquinário além de um misturador de concreto. O concreto pode ser encomendado na fábrica. O concreto M250 é normalmente usado para garagem, se é a melhor opção em termos de preço e qualidade. A camada do contrapiso é feita com não menos de 10 cm, para que resista ao carro. Depois que a mesa de concreto secar, os pisos poderão ser pintados. Antes disso, é aplicada uma camada de primer para que a tinta fique plana e não descasque. Para um piso de concreto na garagem, serão adequadas tintas de dispersão de água e látex, borracha, acrílicas, epóxi, de silicato, bem como esmalte alquídico. Primer Cereside Street 17 Pro 10 litros tinta lavável Aura Interior Matlatex base a branca tinta lavável Tex Profi base a branca Escaro. Flor Aqua tinta branca brilhante para piso Tex Profi esmalte de uretano alquídico para pisos de concreto Plus do piso de concreto. Vida útil superior a 50 anos resiste a vários carros e a queda de ferramentas não queima nem propaga fogo com uma camada protetora. Não tem medo de umidade e líquidos químicos. Você mesmo pode colocar o piso. Desvantagens do piso de concreto à base não tratada e empoeirada. Se uma camada protetora, como tinta ou impermeabilização, não for aplicada, a água, a gasolina e o óleo penetrarão na estrutura e destruirá o concreto. A aparência do concreto não é muito atraente, mas se você pintá-lo, ficará melhor. O concreto é frio, portanto, se você planeja passar muito tempo na garagem, vale a pena aquecê-lo. Para despejar o concreto, é necessário um misturador de concreto e,
para transportar os blocos, um equipamento especial. Stanislav Zotou. A maioria dos clientes escolhe o piso de concreto clássico. Ele é forte, barato e durável, e isso é o mais importante para a garagem. Sim, sobre a base de concreto é possível instalar qualquer outro piso, mas raramente alguém o faz devido ao alto preço de outros materiais. Piso vazado. Os pisos vazados são poliméricos ou com composições minerais, gesso, cimento, etc. E melhor cobrir o piso da garagem com polímero, dele serve simultaneamente como base e revestimento de acabamento e não tem medo de umidade, ao contrário do gesso. Piso de polímero na garagem. Fonte: Shutterstock. Com os pisos vazados de polímero também tem algumas variedades. Os pisos de poliuretano podem resistir a impactos, não absorvem água e não se desgastam devido a partículas abrasivas de areia e sujeira das rodas. O piso pode ser fosco, brilhante, colorido e até mesmo estampado. O piso pode ser facilmente reparado lixando-se a área danificada e aplicando-se um verniz de poliuretano. Os pisos de metacrilato de metila curam muito rapidamente. Você pode estacionar seu carro apenas algumas horas após o vazamento. O odor desses pisos é forte e específico, portanto, será necessário ventilar bem a garagem. As características de resistência à umidade estão no mesmo nível de outros pisos de polímero, mas a resistência é um pouco menor. Os pisos de epóxi, assim como os de poliuretano, são fáceis de reparar localmente. Não se deve deixar cair objetos pesados sobre pisos de epóxi, pois eles podem rachar. Se você não usa a garagem como oficina, pode escolher essa opção. Os pisos de cimento acrílico são uma versão aprimorada dos pisos de cimento. Eles adicionaram um polímero e, portanto, o revestimento acabou sendo resistente à umidade e mais durável. Porém, devido às altas cargas, inclusive de objetos que caem, esse piso pode rachar, por isso é melhor não colocá-lo na garagem. Colocação de um piso de poliuretano. Fonte: Shutterstock. Compros dos pisos vazados duram mais de 50 anos, são resistentes ao fogo, à umidade e às variações de temperatura, são fáceis de limpar. Não empoeiram e não requerem uma camada protetora, tem uma aparência atraente. Piso de poliuretano Sica Fluor 324 PU Coat revestimento. De piso de concreto Sica Fluor 970 Cura betonilha primária Plitoni P1 Pro de betonilha de piso, ou pontos negativos dos pisos vazados. Custo mais alto em comparação com outras opções e necessária uma preparação completa e colocação da base de concreto, lixamento, nivelamento. Aplicação de primer, aplicação de massa. O piso só pode ser aplicado a temperatura do ar de mais 10 a mais 25 graus Celsius com o tempo. O piso derramado pode rachar com o peso do carro. Grés porcelânico. O grés porcelânico ficará igualmente bem nas paredes do banheiro e no piso da garagem. Levando em conta que um carro ficará estacionado sobre ele, e melhor escolher um piso de grés porcelânico mais espesso e a partir de 12 mm. Piso de grés porcelânico na garagem. Fonte: Shutterstock. Para economizar dinheiro, você pode revestir o piso da garagem com grés porcelânico técnico. Ele é mais barato do que o comum, pois tem uma superfície não tratada e não pintada, e apenas 2 a 3 mm da camada externa são pintados. A espessura do grés porcelânico técnico é maior, de 12 a 30 mm, portanto, e mais resistente. Dica: use ladrilhos de tamanho padrão, 30x 30 cm, não ladrilhos de formato grande. Os azulejos grandes podem rachar devido à distribuição inadequada do peso se, por exemplo, um carro ficar sobre sua borda. Um azulejo de tamanho médio tem uma superfície menor, de modo que o peso é distribuído de forma mais uniforme. Pros do grés porcelânico vida útil de até 50 anos, resiste a cargas pesadas, incluindo impacto e queda de objetos pesados. Resistente ao fogo e à umidade, pode ser colocado com suas próprias mãos, fácil de limpar, aparência atraente, muitas tonalidades e texturas. Porcelanato espessado cinza EFA Parigi EFA Pietra Bege porcelanato espessado quadro decor grés porcelânico grés cinza sal e pimenta. Pontos negativos do grés porcelânico: preço alto, requer uma base nivelada, por exemplo, de concreto.
Os pinos de borracha podem se soltar e arranhar devido às pontas da borracha ou grés porcelânico polido e escorregadio ladrilhos de borracha. Os ladrilhos feitos de borracha podem suportar cargas pesadas, não se desgastam e não absorvem umidade, o que os torna quase ideais para pisos de garagem. Piso de ladrilhos de borracha. Fonte: Shutterstock. Com a colocação também fácil, os ladrilhos têm travas em cada lado que se encaixam como um quebra-cabeça se você bater neles com um martelo de borracha. Para uma melhor fixação, você pode usar cola, mas será mais difícil desmontar o piso para reparos. O revestimento de borracha também está disponível em rolos ou na forma de borracha líquida, se derramado como um piso derramado. O revestimento de borracha vem em rolos. Fonte: Shutterstock. Compre os 2 ladrilhos de borracha econômicos, fácil de colocar, fácil de limpar, não empoeira, não racha, não é necessário aguardar a secagem. Os ladrilhos geralmente são colocados sem cola. Fácil de substituir ladrilhos individuais em caso de danos, disponível em diferentes formatos de assentamento, líquido, rolos, ladrilhos. Mastique de impermeabilização de betume, bitumasto, mastique de betume para fundação, Technical Aquamast, marreta de borracha Slir. 450 gramas com cabo de fibra de vidro. Pontos negativos das telhas de borracha: é necessário fazer uma base de concreto para elas. Risco de incêndio, mas pode ser tratada com um antisséptico protetor. Ladrilhos para pavimentação. Na rua, os ladrilhos de pavimentação são colocados em uma base de areia. Na garagem, você pode fazer o mesmo ou colocar uma base de concreto, será mais confiável e durável. Os ladrilhos ficam bem na garagem e você pode fazer um padrão com eles ou usar ladrilhos de 2 cores. Os ladrilhos de pavimentação também são adequados para a garagem. Fonte: Shutterstock. Com as propriedades dos azulejos dependem da marca do concreto com o qual são feitos. Algumas marcas têm uma estrutura mais porosa do que outras, portanto, absorvem a umidade e a gasolina derramada. Escolha ladrilhos vibroprensados, eles são mais fortes e mais resistentes à geada. Para os 2 ladrilhos de pavimentação, aparência estética, resistentes ao fogo, vida útil de até 25 anos. Ladrilho de pavimentação 12 pedras. 500x 500x 45 mm cinza. Pavimento 8 tijolos 400x 400x 50 mm cinza. Ladrilho para pavimentação parquet 300x 300x 30 mm cinza. Pontos negativos: 2 ladrilhos de pavimentação rachaduras. Se algo pesado for derrubado e necessária uma base de areia ou concreto, não é fácil de limpar, pois ficam marcas de óleo e gasolina. Os ladrilhos em uma almofada de areia cedem com o tempo. Piso de aço. Um piso feito de painéis de aço corrugado certamente resistirá a um carro e não rachará se algum objeto pesado cair sobre ele. E fácil de assentar e pode até ser limpo com água de uma mangueira. A principal dificuldade é como fazer uma base com impermeabilização, para que a água que flui pelo revestimento não seja absorvida pelo concreto, bem como escolher o tamanho certo dos painéis. É necessário calcular o número e o tamanho com antecedência, pois, para cortar o metal, são necessários equipamentos especiais. Piso de painéis de aço corrugado. Fonte: Shutterstock. Com pontos negativos de um piso de aço, difícil de escolher os materiais, preço alto e necessário fazer uma base com impermeabilização e drenagem para escoamento da água. Piso de madeira. Um piso de tábuas é a solução mais econômica e simples para uma garagem. As espécies de madeira mais adequadas são o pinho e o laricio. O laricio é mais resistente, não apodrece devido ao seu alto teor de resina. O laricio tem 5 vezes mais resina do que o pinho, mas o pinho é mais barato. Uma opção mais cara e esteticamente mais agradável para o piso e uma tábua de terraço. Geralmente, ela é colocada em uma base de concreto ou em uma almofada de areia. Piso de tábua de terraço, de lariço ou em uma base de concreto. Fonte: Wobstanovka. Clube. O piso de madeira pode ser uma ótima opção temporária enquanto você escolhe um piso mais confiável, embora muitas pessoas não. Procurem mais opções e deixem esse tipo de piso no lugar. O piso de madeira pode ser tratado com antissépticos que repelem a água e protegem contra o fogo para prolongar sua vida útil. Os fabricantes de antissépticos afirmam que a madeira tratada pode durar de 20 a 25 anos.
Não há necessidade de fazer nenhuma base especial para o piso de madeira, as tábuas são colocadas em suportes feitos de concreto ou tijolo, instalados em solo compactado. E possível passar sem suportes, mas a madeira apodrecerá rapidamente devido ao contato com o solo. O piso de madeira é fácil de consertar, basta substituir a tábua danificada. Preço baixo, fácil instalação e reparo. Não há necessidade de fazer uma base de concreto, material ecologicamente correto. Em conclusão, ao escolher o melhor piso para sua garagem, é fundamental considerar fatores como durabilidade, resistência a impactos e facilidade de manutenção. Entre as opções analisadas, o concreto e o epóxi se destacam pela sua robustez e estética. Avalie suas necessidades específicas e o uso que será dado ao espaço, para garantir que a escolha atenda às suas expectativas. Com a decisão certa, sua garagem não apenas será funcional, mas também um ambiente agradável e seguro.